Você já ouviu falar de Melquisedeque? Um rei, que também era sacerdote, um homem, que aparece por apenas 3 versículos em Gênesis, e depois desaparece como um fantasma da história. Mas o mais misterioso é que 1000 anos depois, ele volta a ser mencionado. E não por qualquer pessoa, mas pelo próprio rei Davi. E ainda mais tarde, ele se torna o centro de uma das explicações mais profundas do Novo Testamento. Quem era esse personagem enigmático? Um rei cananeu? Um símbolo? Uma manifestação divina? Ou o próprio Cristo antes da encarnação? Hoje você vai descobrir por que Melquisedeque é considerado uma das figuras mais misteriosas de toda a Bíblia. E por que até hoje teólogos, historiadores e estudiosos não conseguem chegar a um consenso. A primeira vez que ouvimos falar de Melquisedeque está em Gênesis 14, no contexto de uma guerra entre reis do Oriente Médio. Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, acabava de vencer uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por um grupo de reis inimigos. E então, de forma inesperada, surge Melquisedeque, apresentado assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Pouco depois, ele abençoa Abrão e recebe dele o dízimo de tudo. E é só isso. Depois dessa breve aparição, Melquisedeque desaparece da narrativa bíblica como se nunca tivesse existido. Mas por que essa figura tão obscura chamou tanto a atenção? Melquisedeque é chamado de rei de Salém, e muitos estudiosos acreditam que essa Salém é na verdade Jerusalém, antes da sua conquista pelos israelitas. Isso faz com que Melquisedeque seja o primeiro sacerdote e rei de Jerusalém mencionado nas Escrituras, séculos antes de Davi conquistar a cidade. A expressão sacerdote do Deus Altíssimo também é peculiar. O nome em hebraico é El Elyon, um título que se refere ao Deus Supremo, e que parece ser o mesmo Deus de Abraão. Isso gera uma enorme pergunta. Como um rei cananeu, fora da linhagem de Israel, já adorava o mesmo Deus que Abraão? Naquela época, era comum que os povos tivessem suas próprias divindades locais. Mas Melquisedeque não faz nenhuma referência a deuses pagãos. Ele abençoa em nome do Deus Altíssimo, e Abrão aceita essa bênção e entrega o dízimo, reconhecendo sua autoridade espiritual. Isso é extraordinário. Outro ponto intrigante. Melquisedeque é sacerdote, mas não faz parte da tribo de Levi, porque Levi nem sequer havia nascido ainda. Na estrutura bíblica posterior, todo sacerdote precisava ser da tribo de Levi. Mas aqui temos um sacerdote antes da lei, antes do templo, antes do sacerdócio levítico. Isso levou muitos estudiosos a enxergarem Melquisedeque um modelo alternativo e eterno de sacerdócio, que não depende de linhagem ou tradição, mas de algo superior. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, isso será extremamente importante. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender uma segunda menção muito especial. Quase 1000 anos depois do encontro entre Melquisedeque e Abraão, o nome dele volta a aparecer. E mais uma vez, de maneira breve, porém profundamente enigmática. No Salmo 110, atribuído ao rei Davi está escrito: O Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Essa frase levanta uma nova pergunta. Quem é essa figura misteriosa chamada de sacerdote eterno? Os estudiosos judeus da época ficaram intrigados. Esse salmo claramente fala de um Messias futuro, um rei escolhido por Deus, mas que também seria sacerdote, não da linhagem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Mas por quê? Por que Davi se referiria a um sacerdócio anterior à lei de Moisés? O que havia de tão especial nesse antigo rei de Salém? É no Novo Testamento que o nome de Melquisedeque ganha destaque definitivo. O autor da carta aos Hebreus dedica nada, menos que 3 capítulos inteiros, Hebreus 5 a 7, para explicar sua importância. A tese é clara. Jesus Cristo é o novo sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, como os sacerdotes levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque,
Isso muda tudo. Para os judeus convertidos ao cristianismo, isso resolvia um problema teológico fundamental. Jesus era da tribo de Judá e não de Levi. Logo, pela lei, ele não poderia ser sacerdote. Mas, ao afirmar que Jesus é sacerdote segundo Melquisedeque, o autor de Hebreus está dizendo que há uma ordem superior, um sacerdócio eterno, não limitado por linhagem ou rituais, mas baseado na vida imortal e no chamado direto de Deus. Hebreus 7:3 descreve Melquisedeque assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Essas palavras levantam ainda mais mistérios. Esse versículo faz parecer que Melquisedeque não era um simples homem, sem genealogia, sem começo, sem fim. Muitos se perguntam, isso seria apenas uma figura literária? Ou o autor está falando de algo maior? Alguns creem que Melquisedeque era apenas um tipo de Cristo, uma figura simbólica. Outros sugerem que ele poderia ser uma teofania, uma aparição divina, o próprio Cristo antes da encarnação. E há ainda quem veja nele um anjo ou um ser celestial enviado para marcar o início de um plano divino. Outro detalhe fascinante. Na sua breve aparição, Melquisedeque oferece pão e vinho a Abrão. Esses mesmos elementos seriam milênios. Depois, os símbolos da ceia do Senhor, o memorial do sacrifício de Cristo. Coincidência? Figura profética? Ou mais uma conexão entre Melquisedeque e Jesus? A figura de Melquisedeque gerou, ao longo da história, diversas interpretações, algumas mais tradicionais, outras bastante ousadas. Essa é a visão mais simples e direta. Melquisedeque teria sido um rei histórico de Jerusalém, Salém, um adorador do Deus verdadeiro e que, por revelação divina, já servia como sacerdote legítimo mesmo antes da formação do povo de Israel. Essa leitura o apresenta como um tipo moral e espiritual, alguém que antecipava valores que seriam, depois consolidados na fé bíblica. Outra interpretação vê Melquisedeque como um tipo, ou seja, uma figura simbólica que prefigurava Jesus Cristo. Ele seria um modelo usado por Deus para ensinar algo maior. Um rei justo, um sacerdote eterno, um mediador entre Deus e os homens. Há ainda uma vertente teológica mais ousada, a de que Melquisedeque não era um ser humano comum, mas o próprio Cristo em forma pré-encarnada. Essa teoria se baseia na descrição de Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Segundo essa visão, Melquisedeque seria uma manifestação temporária de Jesus, antes de seu nascimento em Belém. Essa ideia é defendida por alguns teólogos antigos e modernos, embora não seja consenso. A curiosidade sobre Melquisedeque não se limitou à Bíblia. Textos apócrifos e místicos exploram sua identidade de formas ainda mais complexas e surpreendentes. Nos manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, há um documento conhecido como 11 que Melquisedeque. Nesse texto, Melquisedeque aparece como um ser celestial, juiz divino, que age nos tempos finais para trazer justiça e redenção, ou seja, ele é descrito não como humano, mas como uma figura angelical ou messiânica. Isso mostra que, para alguns grupos judeus do segundo templo, Melquisedeque já era considerado muito mais do que um rei antigo. Outra fonte curiosa é o segundo livro de Enoque, um texto judaico apócrifo do século I a.C. ali. Melquisedeque aparece com uma origem milagrosa, nascido de forma sobrenatural, sem mãe viva, preservado por Deus para ser sacerdote eterno. Essa visão mística fortalece a ideia de que Melquisedeque rompe com a lógica humana e genealógica e opera em uma dimensão espiritual diferente. Depois de mais de 3.000 anos, a figura de Melquisedeque continua envolta em mistério. Por quê? A Bíblia fala pouco, mas o que fala é profundo e simbólico. Ele aparece em momentos-chave da narrativa bíblica. Abraão, fundador da fé; Davi, profeta do Messias; Hebreus, interpretação cristã definitiva. Seu papel desafia categorias comuns.
Não é israelita, mas adora o Deus verdadeiro. Não é levita, mas é sacerdote. Não tem genealogia, mas é eterno. Oferece pão e vinho, como Cristo Melquisedeque escapa da lógica comum, ultrapassa as fronteiras do tempo e da religião. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante no final das contas. Melquisedeque é mais do que um personagem bíblico obscuro. Ele é um símbolo de algo maior, uma ponte entre o céu e a terra, entre o Antigo e o Novo Testamento. Sua existência desafia as categorias religiosas, cronológicas e culturais. E talvez seja justamente isso que Deus queria ensinar com ele. Que o sacerdócio verdadeiro não vem do sangue, do templo ou da tradição, mas sim da justiça, da eternidade e da ligação direta com o Altíssimo. E agora que você sabe quem foi Melquisedeque e por que ele continua sendo um mistério até hoje, conte aqui nos comentários. O que você acha? Ele foi apenas um homem, um símbolo ou algo divino? Se você gosta de vídeos como esse, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente vai fundo na história, na fé e nos mistérios da Bíblia. Até o próximo vídeo.